Olá, meu caro internauta, mais uma vez. Primeiro, acima de tudo, um feliz 2020 para você. Afinal de contas, desde dezembro que nós não temos esse nosso bate-papo diário aqui no Rondônia ao Vivo. É o programa Conexão Rondônia ao Vivo, voltando agora às atividades. Depois de um mês parado, afinal de contas, a gente precisa recarregar as baterias para voltar tinindo, te deixando, como sempre, muito bem informado sobre vários assuntos, sobre tudo que está acontecendo aqui na nossa cidade e em muitos casos no país. Ou seja, queremos te deixar, é claro, nós, toda a equipe do Rondônia ao Vivo, você muito bem informado. É a nossa missão, sempre foi e continuará sendo em 2020, com certeza. E eu, é claro, espero que você esteja na minha companhia sempre aqui conosco, sempre dando esse apoio, que afinal de contas esse programa eu faço aqui, nós daqui do Rondônia ao Vivo fazemos, mas ele é para você que está aí. Você é o principal motivo dessa labuta diária aqui no rondoniaovivo.com, o site que tem mais de 6 milhões de acessos todos os meses e que com certeza é liderança total aqui no estado de Rondônia e um dos maiores da região norte e do Brasil. Graças a Deus, muito obrigado a você. E hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que está dominando desde a semana passada, está dominando as conversas aqui em nossa Porto Velho. Não estou falando do coronavírus, não. Estou falando do vírus pior que o coronavírus. Esse mata a história, gente. Eu estou falando do atentado que está sendo feito contra o que sobrou, contra o patrimônio da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Nos chegou uma denúncia na semana passada de que estavam cortando a maçarico. Exatamente, meu cara. A maçarico. Vagões, locomotivas, peças, cortando a maçarico, sabe para quê? Para vender como ferro velho. Enquanto isso, é claro, a estrada continua esquecida, continua sendo um discurso muito fácil de político aí, dizendo que vai melhorar, todo ano dizem que vai melhorar e a coisa nunca melhora, pelo contrário. Um patrimônio como esse já foi tema de livro, já foi tema de filme, já foi documentário, já foi, enfim, muita gente pintou a estrada de ferro Madeira-Mamoré, várias telas. E a estrada de ferro, que se confunde a história de Rondônia com a história da estrada de ferro, está aí, abandonada, largada. Estão fazendo uma reforma, dizem que já levaram até as telhas lá telhas de zinco inglês, lá do Cibec, do antigo clube Cibec, e que vão vender como sucata. Nessa história de se vai vender como sucata, os acusados, os envolvidos são o IFAM, são a Funcultural, que pertence à Prefeitura de Porto Velho, e uma associação de ex-ferroviários do Estado de Ferro Madeira-Mamoré. No final das contas, depois que teve todo aquele alarde, houve uma reunião, filho feio ninguém assume, e foi o que aconteceu. Quem era acusado, dizem que era a associação que falou que não estava fazendo aquilo, que foi assaltada, mas ela seria, no convênio que foi feito entre as três instituições, seria a beneficiada, porque iriam vender, e o dinheiro era para comprar dormente. Agora, uma desculpa muito estranha, afinal de contas, comprar dormentes, quando eu penso que é tanta madeira que o bom apreende aí, não tem por que fazer isso, né? É conversar e conseguir umas doações, com certeza. Mas, nesse emaranhado de esquecimento, de confusão, de descaso, tem gente lutando para preservar esse patrimônio histórico, nosso, meu, seu, de toda a Rondônia e de todo o Brasil, por que não? Afinal de contas, é uma das grandes obras a estrada de ferro foi uma das grandes obras de engenharia na Amazônia. Então é algo que precisa ser preservado mesmo. E tem uma associação, a Associação dos Amigos da Madeira-Mamoré, a AMA. E eu trouxe aqui para conversar conosco o arquiteto Luiz Leite, um grande defensor, polêmico, porque ele vai em cima, bate em cima e quer a preservação. Já enfrentou muita situação complicada por causa dessa vontade dele de preservar, de fazer isso para que as próximas gerações conheçam a história da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Tem muitos ignorantes que falam o seguinte: não, vai jogar tudo no lixo e acabar com aquilo, é só coisa velha. Gente, um país que olha para frente não pode esquecer de olhar no retrovisor. Afinal de contas, a história diz muito sobre o futuro do país, tá bom? Vamos conversar com o Luiz, ele tem muita coisa a falar pra gente, vai falar um pouco sobre a história da estrada de ferro para você que está aí, que ainda está meio desantenado, e sobre esse assassinato do nosso patrimônio histórico. Luiz, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado pelo convite. E eu volto com maior satisfação aqui para a imprensa. E, então eu quero avisar para vocês que realmente está acontecendo um crime federal. Um crime contra nossas raízes, contra
as nossas tradições, quanto o nosso passado, com o nosso presente, com o nosso futuro. Então, eu quero falar que sou daqui, Porto Velho. Eu já ia te perguntar, quem é Luiz Leite? De Oliveira, né? De Oliveira. Fui criado por uma viúva, meu pai morreu muito cedo. Nós éramos do Seringal, aí nós viemos para Porto Velho bem pequeno. Quantos Aí, irmãos? Quantos irmãos? Nós éramos 8. Era gente pra caramba. Muita gente. Bom, mas de qualquer maneira, o fato de nós sermos pessoas de Seringal, nós estudávamos muito, nós vínhamos com uma cultura muito grande. Inclusive, todo mundo da nossa casa, eles viajavam muito, entende? Viajavam muito. Eu, no meu caso, né? No meu caso, quando eu saí, eu fui estudar em Brasil. Antes fui estudar em vários lugares, né? Me aperfeiçoar, saber o que eu queria. Inclusive fui parar na França, né? E naquela época que todo mundo saía e tal, a gente alto sai também de Porto Velho. E aí, nesse caso, eu depois voltei, fui para a UNB, onde me formei em arquitetura, também me formei em artes, entende? E, então, de certa forma, isso é uma rápida, uma informação rápida. E voltei para minha terra para participar dessa construção dessa terra. Inclusive, na época que eu cheguei, o coronel Jorge Teixeira de Oliveira, ele dizia que, inclusive aquele discurso dele de posse, em 1979, ele dizia assim, com emoção, ele dizia assim, essa terra tem que ser dos rondonienses, dos porto-velhenses. Porque aqui só tinha Porto Velho e Guajará, né? E então, isso tudo é a administração, nosso governo vai ser de um rondoniense. Bom, você viu o que aconteceu, aí não adianta explicar esse lado lá, que nós vamos perder tempo. Tá certo. Luiz, a gente fala muito em destruição da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Semana passada, como eu falei no início, muita gente ficou perplexa com o que está acontecendo. Agora, isso não é algo novo, né, Luiz? Mas é preciso ver que dessa vez foi planejado, muito planejado. Dá um feitio de legalidade a esse crime que está acontecendo aí. Então, por exemplo, essa última revitalização da prefeitura, quer dizer, que é um crime de lesa pátria que está acontecendo desde a época do Roberto Sobrinho. Então, hoje, isso começou agora, no atual governo Hildo, ele, de certa forma, ele já tentou transformar numa praça antes, né, da Estrada de Ferro. Aí, quando houve a grita, ele resolveu colocar um tapume e fazer um shopping center lá dentro, sem dar satisfação. Olha, fazer um shopping center, como se nós viéssemos do exterior, do Brasil, daqui ver um shopping center, que já existe, são muito bom em Porto Velho. Então, eles vieram para cá, simplesmente nós estamos agora vendo que é uma situação que nos faz acreditar que houve um plano para que acontecesse esse tipo de coisa, certo? Então, eu quero informar para vocês que fecharam agora, também com o Roberto Sobrinho, agora no atual governo, fecharam com tapume para ninguém ver o que estava acontecendo lá dentro. Então, e ninguém podia entrar lá dentro. Agora aconteceu, os roubos começou a acontecer lá dentro do pátio ferroviário. Agora, com essa reforma de agora? Também com essa reforma, entende? Porque antes, Ivanilson, existia uma guerra de facções que tiravam peças da Madeira-Mamoré lá dentro. Uma era do Calama, a outra era que queria se colocar sozinha, brigou e ficou sozinha, né, a outra. Mas ela foi com mais inteligência, ela se aproximou dos poderes e começou a se aproximar dos poderes e, de certa forma, acabar com a nossa associação de amigos da Madeira-Mamoré, entende? Acabar com ela, expulsar, enxotar,
lá de dentro do Pátio de Ferrovia. E o trem, na realidade, estava se elaborando um plano para o trem nunca andar. É preciso informar internautas que a ferrovia é um lance tão lindo que aconteceu com ela. Em 1980, em pleno regime militar, nós conseguimos, com os militares, conseguimos trazer o trem de volta. Tá? O coronel Jorge Teixeira de Oliveira foi essa pessoa que todo mundo conhece. E o que acontece? Aí, de repente, o trem, aquela esperança, expectativa, amanhã será outro dia e tal. E o Brasil, nós, porto-velhenses, achávamos que íamos ter a oportunidade de um dia começar, inclusive, trazendo a nossa ferrovia Madeira Mamoré. Entende? Bom, de qualquer maneira, Ivanilson, eu me sinto, de certa forma, triste, porque nós fizemos um trabalho com o povo, movimentos populares, defesa, tudo isso, para que o povo, sabe, que se mobilizou pela primeira vez, o porto-velhense não se mobilizou para alguma coisa. Por quê? Aqui em Porto Velho é uma coisa assim. Por que vocês não fizeram nada na época da ditadura? Daí o pessoal fala, desculpa, quer dizer, só fez paralisar, né? Não destruíram. Aí o pessoal falava, olha, é o seguinte, aquela época era ditadura, também era ditadura. Então é por isso que talvez ninguém fizesse nada para conseguir. Disseram que queimaram, fizeram isso, fizeram... Agora, roubaram, realmente houve roubo naquela época. Mas o roubo ocorreu por parte de quem? Da sociedade, das autoridades, não, dos militares? Houve lá em Brasília, houve um movimento, Brasília e no Rio de Janeiro e São Paulo, houve um movimento através do escritor Manuel Rodrigues Ferreira, que mobilizou nacionalmente para que impedisse a venda das peças como ferro velho. Tá certo? Foi isso. Isso houve, paralisou, o regime militar se sensibilizou, disse, vamos trazer o trem de volta, que foi um erro nosso ter paralisado, mas não paralisou só a ferrovia Madeira Mamoré, paralisou tudo, entende? Todas as ferrovias do Brasil, praticamente, pedaço de ferrovias, né? Luiz, nós tínhamos na Estrada de Ferro um museu. Onde é que estão essas peças desse museu? Como é que está esse museu hoje? Tivemos uma enchente em 2014. Como é que ficou isso, Luiz? Pois é, não é só tem um museu, teve um museu. Cara, o movimento que teve aqui em Porto Velho para se fazer esse museu, uma ideia fantástica. Foi em 1980. Então, esse começo de Estado, ele começou assim com pessoas que começaram a colocar gente pensadoras aqui para se fazer coisas aqui nesse Estado. Então, aonde está o museu? O museu, ele, agora, 2006, com o governo Cassol, ele desconstruiu o tombamento que está na Constituição. Foi tombado quando a estrada? Foi em 2007. Okay. 2007. Então, esse tombamento foi rasgada a Constituição. Antes do tombamento nacional, foi rasgada a Constituição. Nós aqui não tivemos, sabe, foi tudo tramado, golpeado. Agora, vem um museu aí. Então era preciso acabar com o museu, porque não se deu satisfação, telespectadores, o que ia acontecer com esse museu. Sabe, acabou. Pronto, acabou, não tem porquê voltar. Agora, acabar, além de acabar, jogar as peças fora. E as pessoas que acabaram com o museu, que foi a fundação, na época, quem desmontou o museu, foi a Fundação Cultural, né? Não sei se era o nome assim, do governo do Estado. Então, o governo do Estado começou a se omitir com relação à Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Deixar que acontecesse esse crime que hoje simplesmente estão fechando com chaves de ouro, está entendendo? E eu vejo também com muita preocupação os poderes que se associaram a este bando, que é esse bando de criminosos
que está destruindo hoje, que destruiu, né, no caso, o museu, esses são pequenos grupos. Os grandes roubos foram esquecidos, vem dentro do Estado, vem dentro do governo. Alta negociação, altas lavagens de dinheiro em nome da madeira Mamoré. Agora, eu só quero deixar claro, logo nesse começo, eu queria deixar claro o seguinte, que nós, aqui em Rondônia, não demos autorização para essa permissividade, entende? Nós nos fecharam a oportunidade de opinar. Então, nós estamos agora vendo que a destruição é consumada, onde os poderes, como o Ministério Público Federal, que nós esquecemos de falar, a Promotoria de Meio Ambiente, que já tem colaborado muito para que esse desfecho, que esses criminosos assumam esse poder. Entende? Claro, é só uma parte do Ministério Público Federal, é do meio ambiente. Entende? Primeiro era a Nádia Cima Souza, agora está com a dona Gisele Blege, né? E veio lá de Taguatinga. Então, eu queria falar para os senhores que estamos, assim, diante de um crime na qual nós vemos a única saída desse crime federal é fazer com que o estado de Rondônia não seja feita essa avaliação aqui em Rondônia. Olha isso. Quando a gente ouve, por exemplo, que... Eu ainda não terminei do museu, mas continua. Desculpa, não termina, eu fico ansioso, que é muita coisa, né? É, muita coisa. Olha, e muito obrigado pela essa atenção. Então, tem muita gente envolvida aí. Entende? Agora, a Fundo Cultural, gente, o IFAM tem que ser feita espécie de uma fazer com que impeça esse bando que está no IFAM fazer isso, porque não foi só de Rondônia. Eles conseguiram esta autorização de pegar o museu, as peças que estão... Porque a Madeira Mamoré é um museu a céu aberto, 360 quilômetros. Eles começaram a desmontar esse museu a céu aberto, tá entendendo? E foi o que aconteceu. O museu está aí, que é feito pelo Jorge Teixeira de Oliveira, e hoje nós temos, assim, uma grande... situação na qual é preciso que nós mudarmos um pouco isso. Agora, não dá para acreditar. Agora, porque, veja só, o Ministério Público do Estado de Rondônia sempre colaborou com bons procuradores gerais. Mas, infelizmente, agora, nesses últimos anos, eles enviesou para o lado da Curadoria do Meio Ambiente. Então, praticamente, todas as nossas denúncias, tá? Tudo isso que está sendo feito, tudo foi denunciado. É de chorar quando nós pegamos, assim, vemos assim nós fazendo as denúncias. É mais uma da AMA, mais uma do Luiz Leite, quer dizer, um deboches com poder na mão. Então, chegamos a pegar prisão, gente. É como se fosse numa ditadura, num estado de sítio. Então, essa prisão foi quando? Não, é verdade. Fizemos, porque nós desonramos a procuradora que adulterou um laudo técnico. Nós fazemos ela, que era isso e aquilo outro, e ela, olha, o MP, que aí vem, corporativismo, isso então, aí nos condenaram a 2 anos de prisão. Bom, nós estamos saindo dessa história toda. Mas, de qualquer maneira, o museu é a base de tudo. Ele acabou, ele foi desmontado. Eu digo daqui de Porto Velho, mas ele hoje mesmo, o que isso acontece aqui, lá aqui no Batistaca, lá em Guajará-Mirim, tudo está acontecendo. Agora mesmo me parece que ninguém faz nada com o desmonte que fez a Giral, tá entendendo? Que fez o Santo Antônio Energia para essa represa submergir a estrada de ferro Madeira Mamoré. Quer dizer,
nós estamos aqui sem saber que isso não pode. Nós vamos procurar recursos, não daqui. Nós vamos informar, entendemos que as instituições são honradas, principalmente do meio ambiente, sim, mas não estavam trabalhando legal. Está entendendo? Luiz, como você vê, que a gente vamos ver os comentários nas matérias que publicamos semana passada, de muita gente fala o seguinte: não, é tudo velho, tem que acabar com tudo e, enfim, tem que destruir tudo. Se nós ficarmos velhos, nós temos que ir pro buraco, né? Acabar com tudo. E é muita gente... Como você... Eu imagino que como é a minha interpretação. Eu imagino que uma afirmação dessa vem de alguém que não dá valor à história. Não é. Eu acho que tem que respeitar a lei. Um tombamento é uma situação na qual tem, de todo ele, tem as suas normas. Então, se tombou a Constituição do Estado, na Constituição do Estado, ou se tombou pelo Decreto 12.2087, isso é outra coisa. Entendeu? É uma coisa que faz com que ela siga normas. Agora, Brasília, Dona Delma, meu Deus do céu, Dona Delma, que isso? É surpreendendo em fã em Rondônia. Isso, mas tem a outra, a superintendente que sempre fica no lugar, já teve outra, mas tem que colaborar. Eu fui também, se você quiser, eu informo. Eu fui o primeiro superintendente, mas eu vi com essa missão de tombar Madeira Mamoré. Por quê? Porque eu sabia que era um problema era político, do não tombamento federal. Então, quer saber de uma coisa? Eu aceitei um convite até de um amigo meu, que era deputado do Eduardo Valverde. Ele me convidou e eu não era simpático ao partido dele, mas de qualquer maneira, tu me apoia? Vamos tombar isso? Ele foi muito correto. Ele correu, foi para o tombamento nacional 5 de novembro de 2005. Aconteceu esse tombamento nacional. Então, tudo que está sendo agora, está sendo permitido como não tivesse nada, uma terra sem lei, o Brasil sem lei. Porque, na realidade, quando uma superintendente nacional do IPHAN autoriza para que se fazer essas dilapidação em peças tombadas, na ferrovia mais importante a vapor do mundo, está aqui. Então, nós não abrimos mão disso. Então, nós temos que colocar que isso tudo, ela está submersa. Ela agora, onde não vai submergir, então vamos cortar peças, passar maçarico, vamos levar lá para São Paulo, né? Então aí, temos um pessoal maravilhoso aqui em Porto Velho, que está fazendo por conta própria. Foi eles que descobriram que não podia entrar, eles entraram pelo Cainago e conseguiram localizar umas peças do museu, inclusive, que estavam na ribanceira, relógio, balanças, rodados, como é que é, meu Deus do céu? Cegonhas. Aquela cegonha que você vê nas fotografias do Dana Merrill, certo? Tá lá, tudo jogado, esperando a enchente chegar para ela desaparecer. Isso foi ditadura, Evanilson? Isso foi ditadura? Foi agora. Então, esta é a nossa Madeira Mamoré, ela não acaba. Ela é do diabo. Não acaba. Mas agora é preciso tomar providência. É preciso que esse IPHAN, que o SPU, com esses superintendentes, eles bolaram artifícios que você não pode imaginar. Eles bolaram, quer dizer, a prefeitura foi condenada, o estado de Rondônia foi condenado, a Santo Antônio foi condenada, o Ibama foi condenado, todo mundo foi condenado por esse crime que estava fazendo alguns anos atrás. Criaram um artifício bem diabólico. Fizeram com que o que se criou, o que foi tirado da prefeitura não podia fazer mais, entende? Não podia fazer mais e tal, porque ela não tem a concessão do espaço. Eles conseguiram outra concessão aqui em Porto Velho, do
do SPU. Quer dizer, toda coisa, uma trama para viabilizar. Precisávamos ver quem está por trás disso. A Curadoria do Meio Ambiente de Rondônia, do meio de Rondônia, do Federal, ela está por trás. Agora, estão fazendo isso que eu acredito que não seja consenso do MPF. Eu posso até ser, mais tarde, alguém que entrar com processo, que eu manchei a honra de uma funcionária do Ministério Público, né? Essa senhora aí, entende? Mas eles andavam tudo, essa quadrilha andava junto com o prefeito, andava junto com esse pessoal da prefeitura, andava junto com eles todos. Então, nós calados, esperando não ser condenado definitivamente, entende? Então, nós não tivemos tempo de... Inclusive, colocaram uma pessoa dessa instituição criminosa dentro da AMA para blindar, para fiscalizar a AMA. Entende? Foi isso. Então, nós estávamos sem saber que alguém estava ali dentro, informando tudo, mas, ao mesmo tempo, estava... Agora, isso é uma história macabra, mas isso não pode acabar assim, não. Todos envolvidos, da época do Alberto Bertanha até agora, dessa senhora Delma, entende? Mônica, Antônio Roberto Santos Ferreira, certo? Todos eles contribuíram para essa destruição. Quer dizer, as instituições, como diz a lei 25/37, os gestores serão responsabilizados por isto, entende? Serão responsabilizados. E essa que é a nossa esperança. Vamos realmente correr, nós vamos fazer tudo, não posso abrir o jogo do que está acontecendo, mas, agora, quem vai receber esse shopping center? O IPHAN? O MPF? Vai receber esse crime que está aí dentro, que esse crime teve um projeto. Este projeto chamou projeto de revitalização. Entende? Não se fala em restauração. Inclusive, eu sou autor, não sei se você sabe, Ivanilson Tolentino. Não sei se você sabe que eu ganhei uma licitação nacional para elaborar o projeto de restauração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Um trabalho de 400 quilômetros. Entrou na realidade virtual a Madeira Mamoré. Quando estava todo mundo, é preciso destruir esse projeto. É preciso destruir o Luiz Leite. É preciso destruir... Quer dizer, isso não teve consequências, né? Profissionais para nós todos, entende? Estamos aí, entende? Mas, de qualquer maneira, essa realidade está aí. Nós não podemos deixar ficar agora que a liberdade de expressão está melhor, embora nós não temos muita preocupação com a cultura no Brasil, né? Não sei se você tem... Luiz, a que você atribui esse silêncio por parte das autoridades, Câmara Municipal, Prefeitura, em relação à Estrada de Ferro? Todos recebendo alguma coisa para calar a boca. Não vamos dizer o caso, a Praça Zona das Pedrosas, gente. As praças de Porto Velho, todas loteadas. Quer dizer, até isso. Existe, por exemplo, espaço, por exemplo, como ali do lado das 3 caixas d'água, ali, aquele espaço lá das 3 caixas d'água, ele foi, era aquele jardim de infância onde eu estudei, né, criança. Rapaz, pegaram, construíram um prédio, tinha uma concessão para telefônica antiga, Teleronda aqui. Mas acontece que a gente conseguiu porque nós corremos, não para esse pessoal, nós conseguimos, eu era superintendente do IPHAN, consegui no TCU, que é uma saidinha, assustou. Mas eles estão querendo construir, se eu não estou enganado, até já está
limpando, o seu superintendente do SPU tem que ser responsabilizado por isso, se esse prédio for construído lá dentro. Agora, ali a Samaritana, derrubaram a Samaritana. Onde você estudou, onde eu estudei, onde todo mundo estudou, foi lá a nossa origem, entende? Então, eu acho que nos respeita, as autoridades, essa pergunta, eu quero, para responder, que elas nos respeitem. Seu governador, respeite Porto Velhense. Seu prefeito, respeite Porto Velhense. Vereadores, respeitem Porto Velhense. Sabe, eles correm, na hora H, quando vê o circo pegar fogo, não, nós estamos procurando ver se resolve, no caso dos vereadores, né? Mas ninguém vê. Estamos resolvendo, isso aí, a pessoa tem que falar, mas enquanto isso nós estamos sendo ameaçados. Estamos sendo ameaçados. Então, eu acho, sabe, que é preciso que as autoridades respeitem o Porto Velhense. Entende? Eles não estão desrespeitando e estão abusando do voto que levaram do Porto Velhense. Entende? Nós vimos esse governador abrir a boca, esse Marco Rocha, abrir a boca sobre essa questão da mutilação. Assim, esse é fundo cultural, não sei, fundo não, para que chama aquela do Estado? Fundo setor? Eu acho que é do Estado, né? Cara, os caras autorizaram os criminosos tirar peça, quer dizer, desrespeitaram o tombamento, desrespeitaram as leis 25/37. Sabe, esses homens deviam ser responsabilizados por esses crimes que estão praticando. Agora, com relação a todos eles aí, eu acho que esses vereadores, eles têm que agora, na hora do voto, nós temos que pensar muito bem. Dizer assim, cadê? O que você fez em volta da Madeira Mamoré? Deixar dilapidar, roubar o restinho que tem ainda? É isso? Quer meu voto? Está entendendo? O senhor silenciou diante desse crime de lesa pátria, certo? Então, essa que é a situação. Entende? Certo. Luiz, você falou sobre as 3 caixas d'água. Recentemente nós fizemos um material que não é novo também, foram feitas algumas matérias, sobre o fato de uma das caixas d'água estar sendo corroída. A ferrugem está dominando e colocando em risco mesmo as caixas d'água e aquelas casas ali no entorno. E, no entanto, a gente não vê nenhuma manifestação por parte da Prefeitura de Porto Velho. Qual a tua opinião? A minha opinião? De não vemos. Então, eles não estão aí para isso. Eles não estão aí para defender as nossas origens, a nossa terra, fazer com que as pessoas reflitam para pensar aquilo que é Porto Velho, certo? Então está ali, aqui é um problema até, como é o caso de toda a corrosão que dá na Madeira Mamoré. Em alguns casos, vemos que essas peças que foram levadas dizendo que elas eram inservíveis, gente, não existe. Não existe nada inservível. Porque qualquer coisa, um prefeito desse pode falar como inservível, mandar derrubar uma caixa d'água. Está entendendo? É isso que pode acontecer. Então, nós precisamos ter espaço, Ivanilson, para dizer quem são os porto-velhenses que estão aqui. Nossa cidade está sendo a pior cidade do Brasil em saneamento básico. Entende? A cidade mais imunda do Brasil. Está entendendo? Nós vamos providenciar aquela história toda e tal, mas vemos que não tem. Não existe. Não existe, tá? Olha, eu preciso voltar um pouco para o passado. É necessário falar isso? Eu gosto dos internautas. Eu preciso dizer para os internautas que em 1912 nós tínhamos um sistema de comunicação aqui em Porto Velho, um dos melhores, dos mais modernos, um dos melhores do mundo. Quando o Rondon vinha desenrolando fios, nós aqui falávamos com Nova York, falávamos com Paris, falávamos com Rio de Janeiro, com Londres, torres de 50 metros de altura, com 100 fios, entende? Então, existe uma modernidade, que era a cidade mais moderna do Brasil, foi feita nos laboratórios de arquitetos e engenheiros
lá em Nova York. Então, essa história também, não é porque eu estou contando a história da Carochinha, ela me construiu em 1912, andou 60 anos. Não é isso, gente. Ela é importante para o Brasil, a história dessa. Agora, esses criminosos do IPHAN, daqui, nacional, do SPU daqui, do SPU nacional, eles não podem, quer dizer, o que nós estamos fazendo para responsabilizar esses indivíduos, entende, para esse tipo de coisa. Agora, por quê? Eles estão destruindo, estão permitindo a destruição dessa iniciativa, porque ela está toda, está inteira, entende? Ela está inteira. Agora, nós temos que ter pessoas, vamos tirar de dentro da água, vamos falar, fazer ela sob pilotismo. Tem o direito sim, seu governador. Tem o direito sim, seus deputados federais. Entende? Vocês que assinaram o aval para que pudesse ser destombada a madeira mamoré que está na Constituição, vocês. Agora ficam caladinhos, como nada sabe acontecer de nós. Precisávamos até agora, quem sabe que vocês nos apoiam agora, diante desse escândalo, né, Ivanilson? Um escândalo que acontece, que foi visto agora, quando não foi visto aqui no tapume, que coloca devido ao tapume da estrada de ferro madeira mamoré, que colocaram ali no pátio, ninguém viu. Mas tem outro tapume lá no Batistaca, que foi todo era de floresta. É uma coisa até, de certa forma, o lance da Batistaca é um romance, dá pra dizer, como que ela protegia a floresta, protegia. O Estado brasileiro, o Estado de Rondônia, que transferiu esse acervo da estrada de ferro madeira mamoré, que transferiu para o Estado de Rondônia, né? Pelo decreto 10 de março de 92, ele não foi visto. Agora, só para você ter ideia, se não tiver um tempinho, eu quero falar para vocês. Esqueci de falar naquela hora, sobre quando condenaram esses portarias que autorizam a prefeitura a ficar lá dentro, inclusive uma dessas condenações, eles criaram uma outra portaria, número 6. Entende? Criaram uma outra portaria. Então, o secretário saiu, foi embora. Entende? Mas agora continua dando ao aval que está ali. E está ali, sim. Então, não sei o que está vendo com esse país. Luiz, você faz parte da Associação dos Amigos da Madeira Mamoré, da AMA. Como que o internauta que queira participar da AMA, como ele pode fazer? Antes de participar da AMA, ele tem que monitorar aonde está esse crime. Agora, esse recente, né? Porque tem alguns internautas, Erivelto, que eles estão fazendo tudo, localizando esse material roubado. Inclusive dizem que tem um depósito do bispo, que é o presidente, vice-presidente lá, ele tem um depósito das telhas inglesas, de toda onde era o Cibec, onde o pai acho que trabalhou lá, entende? Telha Cibec, tá lá. Foi roubada, foi levada com autorização, entende? Agora o crime é esse que é o crime. O crime é esse, entende? Agora, lá em Brasília, nós tentamos conversar com alguém do IPHAN, ninguém conseguiu nada. Brasília não tem um local onde você passe uma denúncia, não faça nada, entende? Porque eu queria até resgatar essas fotografias desse grupo criminoso que andava com a Curadoria do Meio Ambiente, com a curadora do Estado, né, de Rondônia, do MP do Estado, andava com as pessoas do SPU, do IPHAN, sabe assim, era uma harmonia, uma coisa, como se aqueles criminosos fizeram. Agora, tiraram de nós qualquer forma de regir. Nos neutralizaram. Isso foi pior. Nos desconstruíram. Então, esse crime foi premeditado.
Ele tem premeditação, então não pode ser levado para alguém que vai mais um arquivo ou fazer um despacho de arquivamento, como ver quando a dona Gisele faz, ou então ela nem aborda essas situações que nós mandamos para ela, sabe? Então, deboche para nossa cara, como nós fôssemos capazes de que, sabe, quem mais é que cala a boca? Cidadão de segunda categoria. Porto-velhense é segunda categoria e tem mais é que calar a boca. Quem manda somos nós, entende? Então tá aí o governador, tá aí o prefeito, tá aí quem é daqui, vereadores, tá, quem é daqui? Não é que seja daqui. Muita gente avaliza quem é daqui, avaliza sim esse crime. Eu conheço uma história que a pessoa andava com eles todos, tirando, dando comenda, aquele negócio todo. Agora está correndo para que para ele assumir a responsabilidade. Quer dizer, ninguém pode falar de uma pessoa dessa que não, claro, que tem boas intenções, avalizar esses criminosos, mas foi possível. Então, foi possível, não é possível. E não tinha, atenção, essa organização não tinha ferroviários. Ela não tinha ferroviários. Então, não tem ferroviário. Então, é uma coisa, criada, entende? E armada para neutralizar os poderes, para dominar os poderes constituídos aqui. Tá, mas como é que as pessoas podem fazer para participar da AMA? Tem algum contato, algum telefone? Olha, tem. Eu quero que vocês procurem no site lá, nós da AMA, nós temos querendo partir primeiro lá, eu quero participar do grupo da AMA, entende? Ela está lá no Facebook e tal, só procurar aí. Muita gente está aderindo, foi agora que nós abrimos, tem uns 2 meses, mas tem um acesso enorme, sem publicidade não. Eu acredito que agora vai melhorar muito, mas você que tem como é que chama? Eu esqueci o nome, meu Deus do céu. Celular? Não, é o seguinte, um drone, drone, sabe? Tem muita gente olhando de drone, tá conseguindo, tá quebrando a cara, os cachorros estão correndo dele, mas eles estão com o drone lá em cima. Tem aí, tá todo. O crime está sendo. Olha, legal vocês, hein? Parabéns vocês aí que estão pegando drone. Agora, sabe para que a AMA precisa desse apoio popular de vocês. Tá certo. Luiz, infelizmente o tempo nosso acabou, então eu queria que você deixasse o seu recado final para a nossa população em relação ao Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Olha, não desista. Não desista. Os criminosos estão destruindo desde os anos de 1920, 1990. Estão destruindo. Agora, destruindo, desmontando, cortando, fazendo isso. Um crime hediondo. Até parece que houve um estado de sítio que a dona procuradora da República disse que não havia. Entende? Há sim um estado de sítio, para que todos esses crimes possam ser consumados, entende? Agora, eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui, vai ser sim. Nós vamos estar levando. Não temos pressa. Sei lá, só não quer. Agora sim, se quiser entregar esse shopping center agora, logo correndo, antes de tomar as providências judiciais possíveis em Brasília, aí nós vamos ter que partir para a guerra mesmo. E o IPHAN não pode receber isso. Tem que ser interditado esse IPHAN. Esse SPU interditado. Nós de Rondônia ao Vivo agradecemos muito você ter vindo aqui conosco hoje. Esperamos que essa luta pela Estrada de Ferro ganhe mais adeptos, afinal de contas é a nossa história que está em jogo. Né? Você é amigo. Sou amigo, com certeza. Esse é um assunto que eu acho que ele deve ficar sempre em pauta. E você lembra que você já andava sondando a cidade de Porto Velho, quando você trabalhou como jornalista do CREA. Uhum. Então você sempre preocupado com aquelas coisas das nossas origens. É isso mesmo, nós precisamos de gente daqui, sabe? Também gente de fora, que tem muita gente de fora. Na AMA tem muita gente de fora. Mas que ama essa que ama. Isso é o mais importante. A AMA tem os que amam, né?
E tem uns que não amam. Ah, tem também. Luiz, muito obrigado, e Rondônia ao Vivo vai estar sempre de portas abertas, tá bom? Legal. E você, meu caro internauta, espero que essa entrevista de hoje sirva para que você reflita e vamos juntos abraçar a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, não deixar que esse pedaço importantíssimo da nossa história se perca. Afinal de contas, é um direito das próximas gerações terem acesso ao vivo, não só online, à Estrada de Ferro. Até mais, um abraço e até amanhã, com certeza.